Se não tem briga, não é família. Se é família, tem briga, tem discussão, tem competição. Isso tudo é que torna as coisas mais agradáveis, divertidas. Porque se você não faz parte daquela família e vê a briga, o pega, né? O pega pra capar que acontece em algumas reuniões, você se diverte, você fica ali, né, se segurando aqui a colar. Porque é muito engraçado. Só não é engraçado quando você tá no meio dela. Mas vamos agora aqui, então, entender o que acontece neste círculo familiar que faz com que as pessoas, ao invés de se amarem, se degladiam. Vamos lá? Eu digo que é muito, mas muito difícil mesmo você ter aquela paz familiar constantemente, direto. Ela pode ser alguns momentos de paz, em alguns momentos parece que o negócio pega fogo e tem sempre uns pontos minados que todo mundo sabe que não pode pisar ali, mas de vez em quando alguém escorrega, pisou naquela mina, pá, né? É bomba para tudo quanto é lado, daí já acaba o respeito, acaba tudo. E o que são esses pontos minados? Nenhuma família está ali unida por acaso. Você não nasceu numa família assim, ó, nasci aqui porque não tinha outro espaço e cheguei. Não, famílias são laços karmáticos. Não tem por onde. E o que são laços karmáticos? Todos os integrantes têm desafios de alma muito comum com o desafio de alma de todos. Então é isso, você tem um desafio, outro tem o mesmo desafio. Você não enxerga o seu desafio, você não quer ver o teu desafio. E daí o outro te mostra o seu desafio e você não quer. Daí você briga com ele porque você está brigando com o teu desafio. Então muitas brigas familiares e brigas entre as pessoas, na realidade a pessoa está brigando com ela mesma, porque ela não está entendendo o que está se passando ali com ela. É muito difícil, muito complicado isso quando a gente fala dessa forma e até num curto espaço-tempo que nós temos aqui dentro deste vídeo, para você poder entender completamente. Mas nós vamos entender alguns pontos, que tem muito mais do que isso que eu vou falar aqui para você. Então, o primeiro ponto é esse. Então, você tem que saber que as pessoas que estão junto com você, nesta convivência, essa convivência, ela é difícil por si só, porque elas estão o tempo inteiro espelhando aspectos seus que você decidiu em algum momento vir para esta encarnação justamente para lidar com estes seus pontos, e estas pessoas são os espelhinhos perfeitos, perfeitinho, para você lidar com a sua arrogância, para você lidar com a sua inveja, para você lidar com a sua competição, para você lidar com o seu controle, para você lidar com tudo, todas as enhacas que a gente tem aí, que faz com que a gente não seja ainda pessoas totalmente evoluídas, né? Iluminadas. Então, a gente tem aspectos sombrios. Então, estes aspectos sombrios é que fazem com que a gente brigue. Brigue com o nosso aspecto sombrio. Lógico que por graça divina também, e por graça nossa, que também não somos só coisas ruins, temos também coisas boas, essas pessoas também têm lá as qualidades. E nós criamos, por causa desta convivência, de um ter que cuidar do outro, né, desde sempre, coisa e tal, a gente cria laços de afetividade, que vão contemporizar essas outras dificuldades nossas. Então, olha que maravilha. Por isso que tem aquela coisa meio que de amor e ódio, porque existem essas duas forças, amor pelos laços de afeto, de qualidades, de gratidão pelas coisas que acontecem dentro de uma família, um pelo outro, e ao mesmo tempo da agressividade, porque estamos relutando em evoluir, em crescer. E saber que cada integrante da sua família é um pontinho seu. Daí aquela história de que você fala assim, eu não pertenço à família, não tenho nada a ver com a minha mãe, nada a ver com meu pai, nada a ver com meus irmãos, eles são tudo esquisitos, só eu que não. Isso não existe, né? Pontinhos deles, ele pode não ser 100%, a gente não é 100% cópia, não é isso. Mas alguns pontos que tem de ligação. E a hora que você percebe estes pontos, que você vê vamos colocar um defeito seu,
e um defeito exatamente no seu pai ou na sua mãe, similar ao seu, com jeitinhos um pouco diferentes, mas muito similares, daí você começa a agradecer, porque aquela pessoa passa a ser um espelho para você poder olhar para você, porque é difícil a gente olhar para a gente mesmo. Daí a gente começa a criticar o outro. Fala, nossa, que absurdo. Meu pai precisava ser mais humilde. Olha só como que ele é. Da hora que você vê que você também tem um ponto de arrogância aqui, é difícil você olhar para a sua falta de humildade, mas é muito mais fácil você olhar para a falta de humildade do outro, você já começa a elaborar o que seria ser uma pessoa mais humilde. E daí, quem sabe, você então começa a trabalhar isto em você. Então, como é que a gente começa a resolver os conflitos familiares? Primeiro, e o mais difícil, estou começando pelo primeiro mais difícil, reconheça em cada integrante da família qual é o ponto sombra teu que também tem neles e comece a trabalhar este ponto sombra em você. Não queira ficar trabalhando, querendo que eles mudem. Eles vão ficar, eles vão mudar se quiserem, quando quiserem, né? E tá tudo bem. Agora você pode aproveitar esse ensejo, essa ampliação de consciência e começar a trabalhar aqui em você. Ficou com raiva porque alguém fez tal coisa? Ficou com muita raiva de algum integrante da sua família? Opa! Essa raiva está dizendo que tem alguma coisa aqui igual em mim. Então, deixa eu trabalhar em mim. Esse é o ponto mais difícil. O segundo ponto para tentarmos harmonizar. Cada um ocupe o seu lugar. Uma família é uma coisa de louco, porque você tá lá, você não sabe mais quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é tia, quem é sogra, quem é vó. Tá tudo misturado. Os papéis misturados. Então, o papel de mãe tem que ser preservado, o papel de pai tem que ser preservado, os irmãos têm que ser preservados. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, tem que cada um ocupar o seu lugar. E quando eu digo ocupar o seu lugar, eu estou falando para o pai não ficar brigando com o filho como se fosse dois irmãozinhos. E o filho não ficar tratando o pai como se ele também fosse o irmãozinho mais novo. Daí você fala assim, então falta respeito? Respeito pela posição que ocupam. Você pode não concordar com o que seus pais fazem, com o que seus irmãos fazem. Você pode não concordar, não achar bacana. Você tem o direito de não concordar. Mas você tem o dever de respeitar a escolha deles. Então você fala assim, não concordo com o que o meu pai está dizendo, mas o senhor, meu pai, está dizendo isso, respeito a sua opinião. E a senhora, sua mãe, é a mesma coisa. Você pode não concordar, mas você vai respeitar. Respeitar a hierarquia de pai e mãe. Quando pai e mãe estão bem posicionados nos seus lugares, na sua função, a harmonia na família é bem mais fácil. Quando pai e mãe saem dos seus lugares e começam a competir com o filho, daí o negócio engrossa. Também quando os filhos saem do lugar deles e sentam no lugarzinho de papai e de mamãe, virou uma nheca. Então perceba assim, qual é o meu lugar? Eu nasci nesta família, existia já um pai e uma mãe e eu nasci. Sou a primeira filha. Nasci nessa família, veio aqui como uma reizinha da primeira filha. Abri um espaço para vir um segundo irmãozinho. O segundo irmãozinho tem que respeitar a posição deste primeiro e não ficar competindo com ele aqui o espaço que é dele. E ocupe seu lugar aqui de segundo filho. E vem um terceiro. E o terceiro ocupa o lugar dele. Existe uma igualdade onde todos são irmãos perante este pai e mãe, mas existe sim algo que vem antes. E na constelação familiar, o que eu acho muito bacana, que eles colocam muito essa questão de respeitar o que veio antes. Né? Respeitar quem veio antes de você. E isso tudo traz assim, qual é o meu lugar, qual é o meu espaço, qual é a minha função aqui. E às vezes, enquanto mãe, né, dentro de uma família, você fala assim, qual é a minha função? Será que a minha função é tentar harmonizar as brigas entre os irmãos?
Porque essa briga entre os irmãos muitas vezes acaba acontecendo porque eles já não estão mais ocupando os seus devidos lugares e os pais também já saíram dos seus lugares. Será que compete à mãe ficar tentando harmonizar? Ou simplesmente dizer, olha, dependendo da idade, nós estamos aqui falando de brigas, eu estou aqui me referindo a brigas de famílias com adultos, tá? Não estou entrando aqui no mérito de crianças, que é lógico que tudo começa ali, né? Mas já viraram os marmanjão, então aqui, um irmão brigando com o outro, um irmão competindo com o outro. Então, por que que os irmãos competem? Eles estão competindo o quê quando eles competem? Eles estão competindo o afeto deles e o lugar deles no coração dessa mãe e desse pai. Essa competição. Então, eles podem competir, você tem mais, você tem menos, você deu mais para um do que deu mais para o outro. Essa questão, às vezes fica, essa briguinha está dizendo assim, você gosta mais dele do que gosta mais de mim. Então, é como se estivesse sempre colocando à prova o afeto dos pais por ele. Então, ele se sente ali não amado. E quando que às vezes a gente acaba não se sentindo amado? Quando a gente sai do nosso lugar e não reconhece o que recebemos. E ficamos na comparação lateral aqui. Então, por ordem, né, dentro de uma hierarquia familiar é pai e mãe, aqui, os reis. E depois vem os príncipes, que são os filhos. E aqui, entre os príncipes e os filhos, existe uma igualdade. Porém, mesmo diante dessa igualdade, vem quem veio primeiro, né, e o que compete a um e ao outro. E daí também cabe a sabedoria desses pais de poder estar gerenciando essa família com total postura, limites e dizendo o que pai e mãe quer. Os filhos acatam e eles podem não acatar, mas respeitam. Certo? Então é aquela história, estou aqui. Então é a hora que você começa a delimitar a área de atrito. Então, se vocês, filhos, querem brigar, vocês vão brigar em outro lugar, não aqui na nossa frente, porque isso não compete nem a mim nem ao seu pai. E aí, então, você se isola, se ausenta disso. Senão, é aquela coisa que vira a discussão de um, vira a discussão do outro, quem tem razão, quem não tem, e começa a virar uma bola de neve que não tem por onde. Então, veja, a primeira coisa, para você diminuir esses conflitos, comecei pelo mais difícil, que é justamente reconhecer o seu ponto de evolução que está ali, o seu ponto sombra no outro, e trabalhar isso em você. Reconhecer qual é o seu lugar dentro desta família, sem se sentir menos, queria estar aqui e ali. O teu lugar é teu lugar. Ou você assume ele, veste e entra dentro dele, ou vai existir as competições e as brigas. E a terceira coisa, respeito absoluto por quem veio antes de você, respeito aos seus pais. Não precisa concordar com eles. Entendeu? É isso ali, eu posso respeitar tal coisa pela função que eles ocupam. Respeitar pai e mãe significa respeitar a função que eles ocupam, não o que eles fazem. Eles podem fazer coisas que você abomine, mas você respeita. Essas três coisas, por mais que possa parecer difíceis de primeiro instante colocá-las em prática, é o que vai trazer um esvaziamento nas brigas. E é claro, se entrar outras pessoas, né, que seriam as noras, os genros, né, outras pessoas que vão agregar esta família, se aqui já estiver um campo mais sólido, os que entram nesta solidez. Se aqui já tem um campo todo minado, os que entram vai participar dessa bagunça também. Então, às vezes as pessoas falam, nossa família era muito boa, foi a nora que entrou que começou a bagunçar. Não, já tinha bagunça, porque se tivesse em ordem, essa nora entraria nessa ordem. Esse genro entraria nessa ordem. Como estava em desordem, também ele entrou no meio da bagunça e foi ficando. Então, não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema familiar que a gente precisa olhar. Então, mas de antemão, você tem que saber o quê? Que a harmonia que a gente espera dentro de uma família não é aquela harmonia de propaganda da Doriana. Com jeitinho pra família alegrar, e consegue de repente, sem perder o sorriso, num momento de improviso, a alegria no lar. A Margarida Doriana, não é isso. Todo mundo rindo, aquela coisa, não sei o que lá, tá. Alguns dias até vão ter assim. Mas a harmonia é este
respeito este local, sabe? Eu sabia que a gente está tendo trocas afetivas, essa colaboração, e ao mesmo tempo saber até onde eu vou, não, os limites que eu posso. É dizer não com amor, é dizer sim com amor, é não ficar fazendo esses joguinhos, todas essas coisas. Isso traz uma leveza. E daí a gente vai poder, sim, ter muitos domingos de margarina Doriana, né? E muitos outros de não. Ok? Bom, então é isso. Grande abraço para você e desejo toda harmonia e paz na sua família. E lembre-se que para a gente harmonizar qualquer coisa, a gente entra na nossa harmonia primeiro. Depois isso extravasa. Ok? Bom, agora dá um like nesse vídeo, clica onde é que tem que clicar, aí clica no joinha e se inscreve no canal. E pronto. E daí a gente entra em harmonia.